Então, diante de todo esse contexto de mudança, é imprescindível que você também pense no seu papel enquanto líder, porque o papel do líder, ele também tem que acompanhar e evoluir conforme o que acontece ao nosso redor. E nós sabemos que muito mais do que liderar, que motivar, engajar as pessoas em buscar um objetivo específico, um resultado, o líder ele também tem que gerir, ele tem que entregar metas, né, processos, ele tem que criar metodologias e desenvolver estratégias para que tudo isso consiga se concretizar. Só que quando nós falamos de liderança hoje, nós pensamos em um líder que sai daquela figura de uma pessoa que direciona através do comando e do controle para uma figura que direciona mais através da confiança, do exemplo, né? E esse líder, ele também tem competências que são fundamentais para se ajustar a essa nova realidade, como, por exemplo, a inteligência emocional, que é a capacidade de compreender suas emoções e também compreender a emoção do outro, lidar com ela. A resiliência, né, de começar, não desistir, de encarar as coisas por um viés positivo e transmitir isso para a sua equipe. A adaptabilidade, que é a capacidade de responder às mudanças, né, de uma forma ágil, sem muita perda de tempo e está conseguindo entregar o que precisa entregar. A comunicação, né? Mais do que nunca, em um ambiente, em um momento de caos, é preciso estar alinhando a comunicação, estreitando, deixando ela cada vez mais clara. A agilidade de aprendizado, a abertura para aprender coisas novas e colocar em prática. Imagina, nós estamos vivendo em um momento onde você não tem tempo para planejar, planejar, planejar. É você planeja, faz, corrige, faz, corrige, faz, corrige, faz, corrige, e assim vai. Ou seja, você aprende enquanto você está fazendo. Então tem que haver agilidade nesse aprendizado. A empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, de sentir o que o outro sente. Então, em um momento onde nós estamos falando de experiência, né? Experiência é sentir, e não tem como a gente sentir se a gente não é humano. Então, quando a gente está falando de uma liderança, a gente fala de uma liderança que exala a humanidade. Como é que eu quero passar para uma pessoa a experiência de ser liderado por mim se eu não a vejo como uma pessoa humana? E as pessoas querem ser vistas, as pessoas querem ser aceitas. Então, esse é um papel do líder hoje. Hoje, o líder ele tem um perfil muito mais servidor, né? Muito mais envolvedor, né? Muito mais carismático, de conquistar pelo exemplo. E como que você pode fazer a gestão do seu time remotamente? Porque eu sei que é um desafio, é um cenário novo. Imagina, onde muitas empresas que antes se questionavam se funcionava ou não funcionava, se no futuro ia implantar ou não ia implantar um home office, de repente elas se viram obrigadas a utilizar o home office por causa do cenário do Covid, né? Agora, eu tenho uma reflexão para você. Se o trabalho é o que você faz e não aonde você está, é claro que tem exceções, mas será que você não pode fazer o que você faz de qualquer lugar, se você tiver os recursos? E pensando dessa forma, muitas empresas elas já têm avaliado o quanto vale a pena manter o custo de uma estrutura tão robusta se a gente consegue ter pessoas trabalhando remotamente e entregando com a mesma qualidade. Eu sei que tem uma fase de ajuste, né? Até porque a gente tem que educar as nossas equipes para isso, e esse é um papel seu enquanto líder, mas cada vez mais isso vai se tornar o nosso novo normal. A McKinsey, que é uma consultoria muito grande, consolidada no mercado, ela trouxe o seguinte,
que quando tudo isso passar, num estudo recente, agora publicado em maio, ela diz que quando tudo isso aqui passar, cerca de 20% da mão de obra que antes não fazia home office, vai passar a fazer com frequência de 2 ou mais dias na semana. Então, imagina, existem empresas, a própria XP acabou de divulgar uma matéria no Estadão, a Startse também tem falado sobre isso, que estão adotando esse modelo de trabalho, que é um modelo onde as pessoas também se sentem mais, têm uma abordagem mais flexível, elas se sentem mais livres, são mais espontâneas para gerenciar a sua rotina diária. Bem, mas enquanto líder, eu quero falar com você algumas dicas sobre como você pode gerir a sua equipe fazendo home office, ok? Então, a primeira delas é o líder, ele tem que trabalhar o mindset dele. Esses dias eu prestava serviço em uma empresa, logo no início da Covid, e um líder jovem me perguntou o seguinte: como que nós vamos controlar se as pessoas estão trabalhando ou não? Se as pessoas estão fazendo o que devem fazer ou não? Nós vamos pedir para a TI controlar o tempo de acesso delas? E, na verdade, gente, quando nós falamos de gestão, né, de home office, você tem que começar a trabalhar o mindset, o seu mindset. Por quê? O home office, ele não tem a ver com o controle da tarefa, e sim com a entrega, com o controle da entrega em um tempo, em um espaço de tempo. Então, a gente sai de uma gestão por atividade, daquilo que é o que você está fazendo, para acordar e se preocupar com uma entrega em específico, né? Então, cai aquela questão de ficar microgerenciando aonde a pessoa está, que horas a pessoa está trabalhando, o que a pessoa está fazendo. Você não tem mais esse controle, a pessoa não está mais no ambiente, né, da empresa. Por mais que ela esteja no horário de trabalho dela, e vamos combinar que está tudo bem, às vezes a pessoa no horário de trabalho está resolvendo uma coisa pessoal, porque no horário que ela poderia estar descansando, ela está trabalhando, né? Então, quantas vezes a pessoa sai para fazer algo de caráter pessoal, mas trabalha até 11 horas da noite? Então, o importante nesse modelo não é a atividade que a pessoa está fazendo, né? É a entrega. Então, falar de gestão remota é falar de uma gestão de confiança, né? Onde você dá autonomia para as pessoas. Onde as pessoas têm que reportar para o líder qual é o desenvolvimento da atividade. Então, esse vai ser o seu papel, vai ser controlar como e as etapas daquela entrega, e não o que ela está fazendo em si, ok? Então, a primeira coisa é trabalhar o mindset do líder. Outra coisa importante é você se fazer disponível, porque como geograficamente a equipe está dispersa, a gente não está ali vendo se a pessoa está disponível ou não, isso pode causar distanciamento e ruído. Então, eu não sei qual é a ferramenta, qual é o meio de comunicação que vocês usam, mas se for o WhatsApp, se for o Slack ou qualquer outra ferramenta, lembre-se, né? E também peça a equipe para vocês atualizarem os status. Quando é que você está online? Quando é que você está ausente? Quando é que você está ocupado? Né? Quando é que você está offline? Porque assim as pessoas vão saber quando elas vão poder te acessar ou não. E não subestime coisas que parecem pequenas, mas que fazem grande diferença nesse processo. Também é muito importante que o líder, talvez eu acho que esse seja o maior desafio, é alinhar a comunicação das suas equipes. Por quê? Não vamos pensar que pelo fato da equipe não estar junta, né, em um ambiente físico, não vai surgir dúvidas, não vai surgir conversas de corredor, mal entendido. Então, é muito importante que o líder ele esteja, na verdade, bem atento para essas questões, ele esteja ligado no que possa acontecer com a equipe dele, que ele alinhe, né? Que não deixe nenhuma ponta solta. Disciplina
processo e rito? É importante a gente falar sobre isso aqui. Então, como o home office é uma coisa nova, é importante, é fundamental e uma dica é que você crie uma rotina com a sua equipe, né? As pessoas estão descobrindo essas rotinas ainda, trabalhando dentro de casa. E existe uma série de elementos que acabam influenciando. Então, tem pessoas que falam, nossa, eu estou trabalhando muito mais do que eu trabalhava. Outros falam, nossa, eu não estou conseguindo trabalhar, eu só fico no sofá assistindo série. Alguns conseguem se adaptar, outros não. Por quê? Porque a rotina, ela é muito importante para trabalhar essa questão da produtividade. Então, ofereça ritos para sua equipe. Comece o dia fazendo uma reunião, ouvindo o que deu certo no dia anterior, o que não deu, qual vai ser a prioridade do dia de hoje, com quais entregas a equipe se compromete. E tanto a Fernanda quanto o Will, eles vão falar um pouco mais sobre métodos ágeis e vão ensinar como é que você pode fazer isso utilizando os métodos ágeis, ok? Então, disciplina para cumprir aquele cronograma, crie processos, esclareça para as pessoas aonde é que se coloca o material produzido, coisa simples, nomenclatura, qual é o rito que se adota, né, diante desse cenário novo. Então, pense também nessas questões. E esteja próximo da sua equipe. Quando nós estamos dispersos geograficamente, um dos grandes riscos que nós podemos correr é perder aquele senso de unidade, de equipe, né? Então, procure ouvir a tua equipe, procure dar espaço para as pessoas dizerem como elas estão, falar coisas pessoais também, né? Busque saber como que está sendo para cada membro da tua equipe trabalhar em home office, né? Quais as dificuldades essas pessoas estão tendo? O que elas precisam e como você pode ajudá-las, pode aportá-las? Então, estar próximo da sua equipe vai garantir não só um senso de unidade, mas também que você mantenha a liderança através desse envolvimento, dessa preocupação genuína com os seus liderados.